Na sua opinião, o que move o coração de Deus? Na sua opinião, o que faz Deus olhar para você e falar: uau, esse meu filho está merecendo tal coisa? Na sua opinião, o que move o favor de Deus sobre a sua vida? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E para explicar mais sobre isso, eu quero ler alguns versículos com vocês, até porque não tem como eu falar da palavra do Senhor, falar sobre o próprio Deus e não ler nenhuma escritura milenar, né? Então vamos aqui, eu vou ler Mateus 15, do verso 21 até o verso 28. É um texto muito famoso que fala sobre a mulher cananeia e vai dizer o seguinte: Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, pedindo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Veio a ele: Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra, uma só resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande essa mulher embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se dele, se ajoelhou diante dele e implorou uma vez: Senhor, me ajuda. Versículo 26. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. Olha essa resposta. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus disse: mulher, a sua fé é realmente grande. Disse Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Deixa eu explicar para vocês o que estava acontecendo aqui. Aqui Jesus estava indo para a cidade de Tiro e Sidom. Ele estava indo com o propósito de descansar, já que ele estava muito cansado por causa da rotina que ele tinha, por causa da rotina de cura, visitando cidade em cidade. E quando ele estava chegando, se aproximando dessa cidade, essa mulher, que é a mulher cananeia, ela chegou até ele e pediu, clamou, suplicou pela cura da sua própria filha, que estava sendo atormentada por espíritos malignos, né? Essa mulher cananeia era uma mulher grega, né? Então ela não fazia parte do povo de Deus daquela época, do povo de Israel. Então por isso que Jesus até deu essa resposta a ela. Mas a ousadia, a fé, a certeza dessa mulher que somente Jesus poderia curar aquela filha, a certeza da soberania de Jesus fez com que Jesus revertesse a resposta dele e agisse a favor dela. Então, o que move o coração de Deus a nosso favor? O que move o coração de Deus não só a nosso favor, mas o que move o coração de Deus de fato é o nível da nossa fé. O nível da nossa fé mostra para Deus o quanto nós confiamos nele. O nível da nossa fé mostra para Deus a suficiência, a soberania que Ele possui, o lugar exato que Ele possui dentro do nosso coração. O nível da sua fé move o coração de Deus. Se você for olhar em todos os milagres que a Bíblia relata, todos esses milagres aconteceram porque as pessoas tinham fé de que aquilo realmente poderia acontecer. O coração de Deus é movido pela fé que você possui. E o seu nível de fé é denunciado por três coisas: as suas obras, as suas palavras e a sua paz. No livro de Tiago, diz que a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, a sua fé é uma fé morta se ela não produz frutos, se ela não produz obras. O que é obras? Obras são basicamente testemunhos. Obras são resultados. Obras são feitos do Senhor. Então, como assim eu preciso de obras para que a minha fé seja uma fé verdadeira? É porque se você não tem obras por causa da sua fé, mostra que literalmente você não confia no Senhor, que você não se move no sobrenatural, que você não se move nas palavras do Senhor. Então, para você falar que você é uma pessoa de fé, você precisa ter obras de fé. A segunda coisa são as palavras. As pessoas que possuem fé dentro do coração, elas só têm palavras de fé, elas não têm palavras de maldição para falar para as pessoas. Então,
Então seja uma pessoa não positivista, mas seja uma pessoa de grande fé, que vai profetizar, que vai falar coisas extraordinárias, coisas que vão acontecer, que vão profetizar em oração, coisas que produzem do Senhor, que são frutos do Senhor. E a terceira coisa, não menos importante, é a sua confiança. Como assim a sua confiança? Qual é a sua primeira reação quando algo dá errado na sua vida? Qual é a sua primeira reação quando as portas começam a se fechar na sua vida? Quando o cenário não é favorável? Qual é a sua primeira reação? Porque a sua primeira reação vai mostrar em quem você confia. Se confia no dinheiro, se você confia nos médicos, quando aquele diagnóstico chega na sua vida. Se você confia nos acessos que você possui, quando a sua primeira reação é pegar o telefone e ligar para aquela pessoa importante. Qual é a sua primeira reação perante adversidades que acontecem, que surgem na sua vida? Isso vai mostrar o nível da sua fé. A sua primeira reação não deve ser pegar um telefone de celular e ligar para a pessoa mais próxima que pode resolver esse problema, mas dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Essa deve ser a sua primeira reação, porque isso demonstra quem você realmente confia. Se isso não resolver, aí sim, você vai, pega o seu carro, vai para o hospital, pega seu telefone, liga para a pessoa que pode resolver esse problema, mas a sua primeira reação tem que ser dobrar os seus joelhos e se prostrar diante do Senhor. Se prostrar diante daquele que criou a sua vida, perante aquele que deu as palavras de motivação, perante aquele que deu aquela palavra de que jamais iria te deixar, jamais ia te desamparar, aquele que falou que ia deixar um consolador aqui na terra para te consolar de todas as suas perdas, de todas as suas lutas, de todas as suas batalhas não vencidas. A sua primeira reação precisa ser essa, porque se não for, desculpa, seu coração está em outro lugar. A sua confiança, a sua fé, a sua paz está em outro lugar. As tempestades externas não podem afetar a paz do seu coração. É você quem escolhe ter paz ou não. É você quem escolhe isso. A tempestade à sua volta não pode afetar a sua paz. Lembra daquela passagem bíblica muito famosa também, quando os discípulos estão naquele barco, estão no meio daquela tempestade lá no Mar da Galileia e Jesus estava no fundo do barco dormindo? Isso é paz, isso é fé. E os discípulos acordam Jesus no meio daquela tempestade, no fundo do barco, e falam: Mestre, você não se importa que a gente pereça? Jesus dá aquele sorrisinho. Homens de pequena fé. Aí Jesus vai diante do barco, na frente do barco, e aquieta aquela tempestade. Mas ali Jesus mostrou em quem ele realmente confiava. E ali os discípulos também mostraram em quem eles realmente confiavam. A sua paz vai denunciar o nível da sua fé, o nível da sua confiança. Espero que essa palavra tenha te motivado. Tenha te motivado não apenas a ser uma pessoa melhor, mas a crescer no seu nível de fé. A fé possui níveis. Você precisa crescer na sua fé. Se você quiser ter uma vida mais leve, se você quiser ter uma vida de grandes feitos, se você quiser ter uma vida movida pelo sobrenatural do Senhor, você precisa crescer a sua fé.